Se despede lá, eu sigo daqui em informação e prestação de serviços. Seguimos com a programação regional da Band. Excelente noite para nós. Conversa comigo, mensagens pelo 99716-8021. Imagens ao vivo de São José dos Campos. Faz 25 graus na cidade neste momento. Estamos também com a nossa live na internet. Acesse bandvale.com. Eu conto com a sua companhia pela próxima meia hora. Chegamos. Este é o Band Cidade. Eleitores de 51 cidades brasileiras, entre elas 2 da nossa região, voltam às urnas neste domingo para escolher os futuros prefeitos e prefeitas. O Leandro Sampaio chega ao vivo aqui no BC com as respostas das principais dúvidas do eleitor para este segundo turno, né, Leandro? Boa noite. Oi, Otávio. Boa noite para você também. Boa noite para todos que nos acompanham aqui no Band Cidade, segunda edição. Olha só, aqui na nossa região, então, as cidades de Taubaté e São José dos Campos vão às urnas agora no próximo domingo para escolherem, então, os próximos prefeitos, aí, os futuros prefeitos das duas cidades. No país, né, Baldin, são 51 cidades que também vão escolher aí o futuro prefeito. E para isso, a gente sabe que tem muitas pessoas ainda com dúvidas e para responder essas dúvidas, aqui ao meu lado, viu, Otávio, está o juiz eleitoral José Loureiro Sobrinho. Boa noite, obrigado pela sua participação, juiz. Primeiro, qual é a idade obrigatória para as pessoas votarem agora no segundo turno? Boa noite. Boa noite a todos. A idade obrigatória é dos 18 aos 70 anos. O facultativo, 16 a 18 e a partir dos 70. Ainda para quem tem dúvida sobre o horário do segundo turno, não muda nada do primeiro, é isso? Absolutamente nada, das 8 às 17 horas, horário de Brasília. E se a gente pudesse falar um pouquinho sobre o que o eleitor precisa levar para o dia da votação? Isso, fundamentalmente, eu digo a toda a gente para baixar o e-título, se ainda assim não o fez. Baixando o e-título é um documento oficial com foto, que é o que precisa ser levado. Pode-se levar o documento normal no papel, mas levando o e-título, ele resolverá isso e resolverá mais do que isso. A pessoa, a partir do e-título, pode consultar o seu local de votação. Outra dúvida, quem não votou e nem justificou o voto no primeiro turno, como que fica a situação agora? Pode votar normalmente, né? E se não puder votar novamente, poderá justificar pelo e-título. Mas pode e deve votar normalmente agora, mesmo se não votou no primeiro turno. José Loureiro, e para consulta, ainda está disponível o site para fazer consulta, para saber exatamente a sessão, o local de votação? Está disponível o site da Justiça Eleitoral normalmente para se consultar o local de votação, mas no e-título é muito mais rápido. Quando você falou dos facultativos, né, que podem escolher aí entre 16 anos até os 18 e acima de 70, né? É importante a participação desse público também neste momento, não é isso? É tão importante quanto de todos, mas é óbvio que é muito importante as pessoas também poderem exercer o seu direito de voto. Certo, então, muito obrigado, José Loureiro, juiz eleitoral, né, Otávio? A gente tirando aí essas dúvidas que às vezes parecem simples, mas tem muitas pessoas ainda que ficam na dúvida. E para quem quiser acompanhar aí no domingo, cobertura completa aqui no Band Eleições a partir das 5 horas da tarde. É com você aí no estúdio. Valeu, Leandro, pelas informações. E mais de 700 mil eleitores da nossa região vão às urnas neste domingo. Em São José dos Campos, Anderson Farias, do PSD, disputa o segundo turno com o ex-prefeito Eduardo Cury, do PL. Mais de 500 mil eleitores devem voltar às urnas neste domingo. O município conta com 1.500 sessões eleitorais em 140 locais de votação. A última vez que São José dos Campos teve um segundo turno foi em 1996. Em Taubaté, o novo prefeito da cidade também vai ser escolhido em segundo turno. Ortiz Júnior, do Republicanos, e Sérgio Vitor, do Novo, se enfrentam pela preferência do eleitor de Taubaté no próximo domingo. Ortiz, que já foi prefeito da cidade por 2 mandatos, e Sérgio, que é ex-deputado estadual. Na cidade, são mais de 240 mil eleitores distribuídos em 71 locais de votação e mais de 700 sessões. Caroline Correia, para o Band Cidade. Os corpos das 5 pessoas que morreram na queda de uma aeronave em Paraibuna foram levados para o Instituto Médico Legal da capital paulista. Lá, as vítimas devem passar por processos de avaliação, identificação e exames de DNA. Os 5 ocupantes do avião de pequeno porte eram da Bahia. Eles vinham de um voo de Florianópolis, na quarta-feira à noite, com parada prevista em Belo Horizonte e ponto final em Salvador. Segundo o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos,
Os trabalhos envolvendo o acidente, com a coleta de dados e os danos causados à aeronave continuam. O CENIPA também informou que a caixa preta foi localizada e vai ser encaminhada para o laboratório de leitura e análise de dados de gravadores de voos em Brasília. Previsto para o ano que vem, o leilão do Porto de São Sebastião, no litoral norte, promete modernização no terminal, além de aumentar o movimento de cargas, que já bateu o recorde agora em 2024. O investimento está estimado em 656 milhões de reais. O governo federal planeja conceder vários portos à iniciativa privada como parte de um projeto do Ministério de Portos e Aeroportos, que deve ser apresentado em novembro. Estão previstas concessões de 35 terminais portuários no Brasil, com um investimento total de 11 bilhões de reais. O leilão aqui do Porto de São Sebastião está programado para o último trimestre de 2025. E o investimento estimado é de 656 milhões de reais. O reflexo em cadeia é muito bom. Maior é o recolhimento de tributos, maior é o número de empregos gerados, maior é a renda das pessoas, o comércio local ganha. Segundo a CEMIL, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, o terminal portuário terá capacidade para movimentar no mínimo 4 milhões de toneladas anuais e estará preparado para receber diferentes tipos de cargas. A infraestrutura será modernizada com um novo pier e áreas de atracação para navios. Mesmo com os investimentos privados, a administração do Porto de São Sebastião continuará sendo pública. A gente estima triplicar a capacidade do porto. Então, se hoje é 1 milhão de toneladas, a gente imagina pelo menos 3 milhões de toneladas. No primeiro semestre desse ano, o Porto de São Sebastião bateu o recorde de movimentações, transportando 760 mil toneladas. Para fechar a semana, os recados que chegaram para a gente nesta noite de sexta-feira, interação no Band Cidade Conversa Comigo, mensagens pelo 99716-8021. Sextou, hein, minha gente? Dilma de Taubaté. Boa noite, Otávio, ligada nas notícias, como sempre, todo dia no Band Cidade. Parabéns pelo jornal, um beijo para Dilma Taubatiana, ligadinha com a gente. Odair de Campos do Jordão, lá na Serra da Mantiqueira. Boa noite, Otávio. Anoitecer em Campos do Jordão, a Suíça brasileira. Parabéns pelo ótimo jornal e também a cidade mais alta deste nosso Brasil, em quase 200 metros de altitude. Olha que imagem mais linda, hein? Valeu demais, Odair, pela participação. Nilzete de São Sebastião. Olá, Otávio, como vai? Maravilha, Nilzete. Muito obrigado por nos proporcionar um jornal excelente. Gratidão. Valeu demais. Um beijo para Nilzete, Litoral Norte. Humberto de Pouso Alegre. Boa noite, Otávio. Estamos aqui em Pouso Alegre, Minas Gerais, assistindo este ótimo jornal. Abraços. Valeu demais, Humberto, ligado com a gente lá em Minas Gerais, pelas nossas redes sociais e também pelo nosso portal bandvale.com. 6 horas e 57 minutos. O Vale do Paraíba segue com chances de chuva para este fim de semana. Informações que chegam ao vivo com o Guilherme Ferraz. Oi, Gui. Boa noite. Boa noite, Otávio. Boa noite a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Otávio. O INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, estendeu o alerta para nossa região. Nós seguimos na cor laranja, que indica perigo para chuvas intensas. O alerta vai até amanhã, sábado, com previsão de chuvas com grandes acumulados de até 60 milímetros e ventos que podem atingir os 100 quilômetros por hora. Nesse caso, há risco de corte de energia, queda de galhos, alagamentos e também descargas elétricas. Segundo a EDP, que é a concessionária responsável pelo fornecimento em 19 cidades e 1 milhão de unidades consumidoras na nossa região, 800 profissionais já estão mobilizados. De acordo com a empresa, a chuva de ontem aumenta em 12 vezes o nível de criticidade da operação do sistema elétrico, em comparação a um dia comum. Os principais transtornos relatados pela concessionária foram quedas de galhos de árvores, além de objetos na rede elétrica. De acordo com a EDP, entre ontem e hoje, foram 120 chamados só aqui na cidade de Caraguatatuba. Na minha casa, por exemplo, pessoal, eu fiquei sem energia do final da noite de ontem, por volta das 15 horas da noite, até o meio da manhã de hoje. Vamos ver mais detalhes do tempo agora na previsão.
instabilidade continua bastante intensa em todo o Vale do Paraíba. Essas condições vão permanecer durante todo o fim de semana. As temperaturas vão ficar mais amenas e ainda temos previsão de chuva um pouco mais volumosa ocorrendo próximo à Serra da Mantiqueira, podendo ultrapassar ainda os 20 milímetros. Temos ainda tempestades podendo ocorrer nessa região. O restante do vale pode receber temporais de forma rápida e isolada, com volumes pouco expressivos, e as temperaturas mínimas previstas serão de 20 graus em Piquete, 21 em São Sebastião e 20 graus em Jacareí. As temperaturas máximas não ultrapassam os 28 graus em Lavrinhas, 29 em São José dos Campos e 25 graus em Caraguatatuba. Temos previsão que ocorram temporais em Campos do Jordão, com volumes um pouquinho maiores de chuva, máxima de 23 graus, em Lavrinhas a mesma condição, 30 graus de máxima, e em Lorena os temporais podem ocorrer no período da tarde de forma rápida e isolada. A chuva não deve ser muito volumosa, máxima de 29 graus. Apesar da intensa instabilidade na nossa região, vamos continuar com mar calmo no litoral norte, ondas de 1 metro de altura e rajadas de vento de 30 km por hora. Semana que vem eu tô de volta com mais previsão do tempo. Um ciclista de 41 anos morreu após ser atropelado por um carro na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga o Vale do Paraíba à Serra da Mantiqueira. Foi ontem, na altura da cidade de Taubaté. O homem chegou a ser socorrido e levado para o hospital regional, mas não resistiu e morreu. E um homem quebrou o vidro de um ônibus do transporte público de São José dos Campos. Passageiros relataram que ele se revoltou após o motorista e a cobradora se recusarem a abrir a porta do coletivo. O homem simplesmente vandalizou o ônibus, chutou a porta e quebrou o vidro como resposta, infelizmente. Uma resposta que não vale a pena e não pode, né? Depois do intervalo, de olho no movimento das estradas que cortam a nossa região, interação e prestação de serviços. Excelente noite para nós. Imagens ao vivo de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Faz 19 graus na cidade neste momento. Hora certa para você, 7 horas e 1 minuto. Continue com a gente até já. No primeiro turno das eleições, quase 30% dos eleitores não compareceram para votar em Taubaté. Em São José dos Campos foram quase 25%, números que chamam a atenção para o segundo turno, que é neste domingo, 27 de outubro. No primeiro turno, muita gente não foi votar. Em São José dos Campos, quase 25% dos eleitores não votaram. Em Taubaté, esse número foi ainda maior, 29%. Por lá, a eleição caiu num feriado prolongado. Na sexta-feira, foi dia do padroeiro da cidade, São Francisco das Chagas, o que pode explicar a alta abstenção. Taubaté foi uma cidade que se destacou e provavelmente há um impacto do feriado que ocorreu na sexta-feira, dia 4 de outubro. A abstenção foi alta também em São José dos Campos, o que demonstra uma certa dificuldade em mobilizar uma fatia maior do eleitorado. Neste segundo turno também vai ser feriado prolongado, dia do servidor público na segunda-feira. Mesmo assim, o especialista acredita que o número de faltosos vai ser menor. O segundo turno, ele implica numa escolha definitiva para o próximo período de gestão dos municípios. Há uma expectativa de aumento desse interesse do eleitorado. Quem não votou no primeiro turno pode participar das eleições neste próximo domingo. Mas caso o eleitor não possa comparecer, ele deve justificar o voto. O prazo para justificativa após a eleição é de 60 dias. Caso o eleitor não justifique a ausência e nem pague a multa, ele poderá ter consequências na vida civil. Ele não pode, por exemplo, tirar passaporte ou renovar, assumir cargos públicos ou matricular-se em escolas ou faculdades públicas. Em sintonia com a Rádio Band Vale FM, bora chamar o Júnior Bianchini, que atualiza para a gente as condições das principais estradas que cortam a nossa região. Oi, Bianchini, boa noite. Boa noite, Otávio. Boa noite para você que assiste o Band Cidade. Bom fim de semana. Bom, nesse momento, Otávio, as rodovias estão, digamos que tranquilas. Tem movimento, claro, movimento de sexta-feira, horário de pico, mas fluindo bem. O motorista faz uma boa viagem. A Dutra, por exemplo, sentido São Paulo, sem grandes problemas. Sentido Rio também, o motorista faz boa viagem. Corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, fluindo bem nesse momento. A única rodovia um pouco mais carregada, Otávio, é a Floriano Rodrigues Pinheiro, no sentido Campos do Jordão. O pessoal está procurando um pouco mais as montanhas por conta do clima, chuvinha, então o acesso aí a Campos do Jordão pela Floriano um pouquinho mais carregado. A travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela também tranquilo. 30 minutos em ambos os sentidos, Otávio. Eu volto com você.
Maravilha, bom demais. Valeu pelas informações. Júnior Bianchini, intervalo bem rapidinho no Band Cidade, agora 7 horas e 8 minutos. Até já. De volta com o Band Cidade para a gente conversar mais um pouquinho nessa sexta-feira, né? Participações que chegaram pelo nosso WhatsApp, o 99716-8021. Quem fala comigo? O Ademir, de Pindamonhangaba. Boa noite, Otávio. Estamos aqui ligadinhos na programação. Valeu demais, Ademir. Mensagem da Claudina, de Campos do Jordão, lá na Serra da Mantiqueira. Otávio, boa noite. Eu e meu esposo José assistimos seu jornal todas as noites. Um abraço. Valeu, José e Claudina, casal lá em Campos do Jordão. Juventino de Lorena. Boa noite, Otávio. Aqui em Lorena estamos sempre ligados na Band. Parabéns pelo jornal. Valeu demais, Juventino. Ligadinho com a gente. Jofre e Magá, de Guaratinguetá. Alô, pessoal de Guaratinguetá. Boa noite, Otávio. Estamos ligados no BC, o melhor do Vale. Valeu demais, Jofre e Magá. Beijo para vocês. Sexta-feira é dia de Antônio Carmo aqui no Band Cidade com as notícias do esporte. Oi, Carmo, boa noite. Boa noite, Otávio Baldin. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Band Cidade, segunda edição desta sexta-feira. Otávio Baldin, o esporte no Vale do Paraíba, ele tem muitas modalidades competitivas. A gente sempre cita mais o futebol, claro, mas o futebol, São José, Taubaté, Carros, chefes aqui da região estão parados. Em novembro teremos novidades, né? Mas nós temos amanhã o futebol feminino do São José recebendo o Santos Futebol Clube no Martins Pereira, às 3 horas. É um bom jogo. Primeira semifinal da Copa Paulista, o jogo da volta semana que vem lá em Santos. Taubaté já jogou, perdeu para o Bragantino o primeiro jogo por 1-0. Vamos esperar os jogos da volta também. Fica o convite para os torcedores do São José prestigiarem as meninas da Águia amanhã. E tem também o basquete, o voleibol, o futsal, essas modalidades que estão em pleno desenvolvimento. Eu quero citar aqui o vôlei de São José, que estreou na Liga Nacional na última quinta-feira e conseguindo um belo resultado. Conseguiu uma vitória sobre o time do Minas por 3-2 e agora vai enfrentar o SESI Bauru. Muita coisa acontecendo no esporte do Vale do Paraíba e aqui na TV Band a gente acompanha tudo, tá bom? E para você que está conosco, um excelente final de semana, gente. Hoje é dia de Santo Antônio de Santana Galvão. Em Guaratinguetá acontece a tradicional festa de Frei Galvão. Uma programação extensa, milhares de fiéis se reuniram para celebrar a data do primeiro santo brasileiro. A Carol veio de Manaus para agradecer as bênçãos de Frei Galvão. Foram dias de viagem para celebrar o primeiro santo brasileiro no santuário em homenagem a ele em Guaratinguetá. Passar por onde já passou, mas no dia dele, para mim está sendo uma grande graça, uma grande alegria. Mais de 62 mil pessoas participaram da novena e festa de Frei Galvão neste ano. Entre elas, o pequeno Pedro Lucas, de 1 ano. A mãe dele, a Mariane, teve complicações na gravidez e veio agradecer a vida do pequeno. O batimento dele estava caindo pelos exames que eu fiz e na hora que a médica falou, olha, a gente vai ter que tirar ele, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, né? Que Frei Galvão interceda por esse parto, né? O dia de Frei Galvão foi escolhido pelo Papa João Paulo II em 1998, data que ficou importante para os católicos brasileiros. Ele realmente é um santo dos milagres, principalmente para nós mães, mulheres. Frei Galvão é o primeiro brasileiro a se tornar santo e ficou famoso pelas pílulas da fé. Tanto que no ano passado foram produzidas 1.700.000 pílulas. Fiéis de todo o Brasil vêm para Guaratinguetá para buscá-las. Só para o período da festa deste ano foram produzidas 400.000 pílulas. Na Vila do Prado, na Bahia, muito distante, muito longe. Pela importância que tem essa pílula para nós, e a gente faz de tudo para outras pessoas também conhecerem o milagre dessa pílula. As pílulas são a grande expressão da criatividade, do desejo de fazer o bem, de uma forma criativa de se fazer servidor das pessoas e que tem derramado tantas bênçãos na vida do povo. A devoção por São Frei Galvão cresceu muito. O santuário recebeu mais de 800.000 pessoas no ano passado. Para comportar tanta gente, um projeto para uma nova igreja está em andamento. Ampliação da nossa igreja, construção do novo santuário, tudo isso para atender a esta multidão que aqui tem vindo buscar não só as pílulas, mas a fé, a esperança e a certeza da intercessão de Frei Galvão. Programação que continua em Guaratinguetá até este domingo em homenagem ao primeiro santo brasileiro que muitas bênçãos oferece aí ao nosso povo. Esse foi o Band Cidade de hoje. Fique com a gente em instantes os principais fatos do Brasil e do mundo no Jornal da Band. O destaque de hoje é a despedida do ex-boxeador Maguila. E a partir das 10h45 da noite, a estreia de Largados e Pelados. Outras informações da nossa região estão em bandvale.com.
Bom fim de semana para nós e até segunda.